Estamos de volta, você viu, é rapidinho o nosso intervalo. E olha, as perguntas que estão chegando hoje aqui prometem, hein? Então fique ligadinho aí, não saia não, porque as perguntas vão ser capciosas para o nosso professor Leandro Quadros. E eu queria dizer uma coisa, lembrar a você que nos segue no Twitter, que daqui a pouquinho você vai poder mandar os twitters e ver, eu vou aqui conectar ao vivo com uma câmera e você vai poder ver os bastidores não, me ver aqui, poder conversar comigo e mandar as suas perguntas para o professor Leandro Quadros, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou entrar no ar aqui pelo Twitch Casting e você vai poder me ver, você vai ver um link ali, você que nos segue no Twitter, você vai poder me ver aqui pelo telefone e mandar a sua pergunta direto do Twitter, tá bom? Bom, professor Leandro Quadros. Fala, meu amigo. Já tem uma ótima pergunta para você que vai estar na mira. Presta atenção. Vocês disseram, quem mandou essa pergunta, professor, foi o Ivanildo Martins. Ele mandou pelo nosso blog. Ele é de Filadélfia, Bahia. É isso mesmo? Filadélfia, Bahia. Olha aí. Ivanildo, a sua pergunta está na mira. Professor Leandro Quadros, vocês disseram em um programa que o dom de línguas estranhas é dada para que a pessoa fale línguas existentes aqui na Terra, com a finalidade evangelística. Como explicar, então, a afirmação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14:2, onde ele diz que o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, fala a Deus? Professor, eu quero ler aqui o texto para a gente contextualizar com o nosso telespectador. Certo. O texto é 1 Coríntios 14, versinho 2, na linguagem de hoje diz o seguinte: quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. E aí, professor Leandro Quadros, o que você me diz desse texto aí com relação ao dom de línguas? Que você disse que o dom de línguas é para a gente entender, são línguas existentes aqui. Como explicar então esse verso, hein? Vamos lá, amigo Tito e amigo Ivanildo. Veja bem, quando nós estudamos Atos capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, nós percebemos realmente que nesses capítulos o dom de línguas tem um propósito puramente evangelístico, não é? E nós aprendemos aqui no programa em uma ocasião que a palavra grega traduzida por língua, a palavra glossa, ela significa idiomas. E que, portanto, o dom de línguas bíblico é aquela capacitação que Deus dá a uma pessoa para que ela fale outros idiomas e comunique o evangelho. Entretanto, como explicar 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, que parece dar a entender que quando uma pessoa se manifesta em um dom de línguas, apenas Deus entende e as pessoas não entendem? Nós temos que levar em conta uma coisa. O apóstolo Paulo está lidando com o mau uso do dom de línguas na cidade de Corinto. Tanto que ele afirma o seguinte, no versículo 5 ele afirma assim: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E no verso 19 ele continua: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em outra língua. Você perceba, Paulo aqui no verso 2, ele está mencionando a forma como um dom de línguas errado era usada. Tanto que nos versos 19 e aqui no 5 que nós lemos, o apóstolo Paulo afirma assim: eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento do que 10.000 palavras em outra língua. Perceba uma coisa, quando afirma aqui no verso 2, pois o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, a palavra estranha não se encontra no original grego. Então o texto seria assim: porque o que fala em língua não fala aos homens senão a Deus. Por que que o que falava em línguas não falava aos homens, mas a Deus? Porque o tipo de idioma usado pela igreja de Corinto não era entendido pelos homens. As pessoas da igreja de Corinto estavam usando erradamente o dom de línguas. Então, quando eles falavam em línguas, é obviamente que as pessoas que não entendiam aquele idioma, elas não compreendiam a mensagem. Então, apenas Deus entendia. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte:
O que fala em língua não fala a homem senão a Deus. Porque os homens que estão ouvindo a mensagem não estão entendendo. Porque ninguém entende a mensagem, não o indivíduo. E em espírito fala mistérios. Aqui no original, de acordo com os melhores comentaristas, seria pela influência do Espírito Santo, fala dos mistérios de Deus. Então o que o texto está dizendo é o seguinte: quem fala em outra língua não fala aos homens, mas apenas a Deus, porque apenas Deus está entendendo aquele idioma. E pelo Espírito Santo essa pessoa fala dos mistérios de Deus. Então se você tiver em mente que Paulo está corrigindo uma forma errada de usar o dom de línguas, você não vai ter dificuldades de entender o versículo 2. Muito bom, professor. Bom, a próxima pergunta chegou aqui pelo torpedo. Eu disse que o Wallace, a sua pergunta ia estar na mira, e a pergunta está na mira. E ele diz o seguinte: meu batismo será no próximo sábado e tem uma pergunta para vocês. Nós estamos falando aí sobre o juízo investigativo, certo, professor? Certo. A pergunta dele é a seguinte: qual a finalidade do santuário celeste se lá não existe pecado? Você falou alguma coisinha, mas vamos responder para o Wallace aí, que eu disse que a pergunta dele ia estar na mira, hein? Certo. Como fica então? Se existe um santuário celestial lá, qual o porquê disso se lá não existe pecado? Vamos ler aqui um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 8, né? Versículos 1 e 2. Vai nos ajudar a entender essa questão. Parabéns, Wallace, pelo seu batismo. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Perceba que é um ensino claro das Escrituras que existe um santuário no céu onde Deus habita. Tanto que Hebreus 8, 1 e 2 afirma que Cristo é o ministro desse santuário. Agora, por que existe o santuário no céu se lá não existe pecado? O santuário existe no céu desde o princípio, querido amigo, porque é a morada de Deus. Independente ou não de existir pecado lá, o santuário é a morada de Deus. E hoje, o santuário é importante para nós na Bíblia, por quê? Porque através da doutrina do santuário que nós compreendemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote e que Ele está intercedendo por nós. Então, a função de Cristo como sumo sacerdote, ela continua, não porque no céu houvesse pecado agora, porque que haja pecado agora, mas porque há pecado na terra. O santuário existe mais para beneficiar as pessoas que moram aqui neste mundo, para que elas recebam, não é, os méritos da graça de Cristo, que Ele pode disponibilizar a cada um que aceita o sacrifício pela fé, não é? Então a existência do santuário faz parte do plano da salvação. Você lê em Êxodo 25, verso 9, que Deus orientou Moisés a construir um tabernáculo parecido com o modelo que ele viu em uma visão, para que as pessoas dos antigos Israel pudessem entender o evangelho através dos símbolos do santuário. Ok, professor, uma próxima pergunta, quem mandou foi o David Polim, e ele diz o seguinte: sou da Igreja Quadrangular e gostaria de saber o que vocês têm a me dizer sobre Gálatas 2,16 e 3,10 com relação a que não é válida a lei e sim a graça. Olha aí, professor, como é que fica a questão então da lei e da graça nesse contexto bíblico aí? É David o nome dele, Tito? O nome dele é David. David. Isso. David Polim. Gálatas 2,16 e Gálatas 3,10. Isso. Vamos ler aqui. Querido David, é o seguinte: quando nós estudamos o livro de Gálatas, precisamos ter em mente que Paulo não está sendo contra a observância da lei, mas sendo contra um sistema religioso que colocava a lei como meio de salvação. Que Paulo não é contra a lei, você pode ver, por exemplo, em Romanos capítulo 7, verso 12. Lá Paulo afirma o seguinte: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então Paulo não poderia, em Gálatas, ser contra um mandamento que ele mesmo disse ser santo, justo e bom. O problema em Gálatas é que os gálatas estavam querendo colocar a lei como meio de salvação. E para refutar essa heresia, o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2,16 o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados